Olá, saudações a todos, com muita alegria, muita paz. Sou a Madalena Moura, terapeuta holística, médium e mestre Reiki, e hoje vamos prosseguir o nosso trabalho sobre o tema da mediunidade. O aprimoramento do meu aparelho demorou vários meses e ainda continua. E começou antes de eu incorporar e receber informação dos meus primeiros mentores. Como já vos disse, comecei por ficar mais sensível às mudanças energéticas dos ambientes e isso deixava-me em desequilíbrio. Esse desequilíbrio era causado por aspectos que já referi anteriormente e acabaram por me levar a procurar ferramentas de forma a manter-me equilibrada, minimamente equilibrada. Uma dessas ferramentas a que recorri foi a oração. Era o que eu conhecia, uma vez que tinha sido educada na religião cristã. E então, no início de cada manhã, passava um período significativo em oração. Percebi que a oração elevava a minha frequência, fortalecia o meu campo vibracional e aproximava-me da minha mentoria. A par com a oração, e em termos mais práticos, envolvi-me em ações de caridade. Nestas últimas, procurava sempre envolver também a minha família nuclear, no sentido de lhes passar esses valores da preocupação com o próximo. A tomada de consciência para a dimensão do que se estava a desenvolver aconteceu quando coloquei as minhas mãos sobre a cabeça de alguém que estava com dores. E o alívio imediato que sentiu foi como se lhe tivesse retirado a dor. A pessoa ficou muito surpresa, eu também. A partir desse momento, foram surgindo muitas pessoas a pedir para eu as ver. Ainda hoje atendo as minhas duas queridas amigas que abriram a porta deste trabalho para o exterior, uma vez que insistiram muitíssimo para que eu as atendesse. Quando lhes disse que sim, dada a sua insistência, não fazia ideia de como as poderia ajudar. E foi nessas sessões iniciais que percebi que a parte mais significativa do trabalho não era realizado por mim, mas pelos mentores que se conectavam ao meu sistema por incorporação, trazendo as informações e a cura que eram adequados a cada caso. Desde então, não pararam de me chegar pessoas para atendimento, sem que eu fizesse qualquer tipo de divulgação, a não ser o passo-a-palavra por essas mesmas pessoas que eu atendia. E foi com o início do serviço aos outros que a afinação do aparelho se tornou extremamente intensa. Num dos capítulos mais marcantes, estive quase 3 dias seguidos no leito a incorporar consecutivamente. Tinha a sensação de ter uma fila interminável de entidades à entrada do meu quarto, a aguardar a sua vez para se manifestarem. Este processo foi acompanhado pelo meu marido, que pacientemente esteve ao meu lado, interagindo com cada manifestação conforme achava mais adequado, apesar de nada saber sobre o que estava a acontecer. Estive sempre acompanhada da mentoria. E quando sentia uma dor lancinante no meu lado esquerdo, sob o pâncreas, interrompiam a incorporação e faziam um intervalo para repouso entre 15 a 20 minutos. E depois recomeçava tudo. Quando por fim terminou, fiquei bastante debilitada fisicamente e até me senti bastante desidratada. Mais tarde,
Ao partilhar esta experiência com a médium, me deu alguma orientação inicial. Referiam-me que esta é uma etapa normal designada por lavar da lava, ou seja, é o processo através do qual são transmutadas as energias mais densas do corpo e do ambiente do médium para iniciar o desenvolvimento mediúnico. Depois disto, periodicamente, a mentoria informava-me que teria de interromper o trabalho de atendimento durante um determinado tempo. E nesse período designado, podia ser de 2 ou 3 dias, ficava retida no leito, dado que não conseguia estar de pé, mover-me ou falar. Nesse período, havia uma ação intensa e profunda no meu corpo físico. Sentia atuarem no meu cérebro, de forma muito cirúrgica, no meu coração, nas minhas cordas vocais, nas minhas vísceras, nos meus membros superiores e inferiores. Às vezes o meu peito parecia explodir, ou então sentia-o esmagado por uma angústia e até medo avassaladores. Ficava hipersensível aos sons. Uma porta que se abria, alguém que falava e parecia que o meu cérebro rebentava. Lembro-me de um episódio em que alguém da minha família estava mais exaltado com uma situação normal de um ambiente familiar. E de repente senti uma dor lancinante no topo da minha cabeça, como se esta fosse explodir. Logo seguida, um vômito imparável. Coloquei a minha mão direita sobre a cabeça e pedi o auxílio da energia do Espírito Santo. O alívio chegou gradualmente e pude sossegar. No final destas intervenções, a nível físico, faziam sempre ensaios com os meus braços e as minhas pernas, de forma muito metódica, como se quisessem confirmar que tudo tinha ficado no lugar. A par destas ações, tinha também visões, algumas muito definidas, de lugares na natureza, outras de locais sombrios e muito pouco simpáticos. O meu quarto parecia um ecrã de cinema em 3D, da qual eu fazia parte. Vou partilhar algumas dessas visões que ainda hoje permanecem na minha memória e que me marcaram, mas muitas outras apaguei. Lembro-me, por exemplo, de ver uma estrutura do meu lado esquerdo junto à minha cabeça, como se estivesse encostada a mim. Via barras de suporte e outros elementos da constituição do aparelho que não conseguia entender muito bem. Perguntei ao mentor o que era aquilo. Parecia-me uma nave. E ele confirmou ser uma nave. E na mesma visão, vi um cone, parecia um funil, enorme, e nas suas paredes interiores moviam-se muitas formas brancas, pareciam pombas, em direção ao vértice do cone, como se entrassem por ali para uma outra dimensão. E estas formas brancas entravam também por baixo da nave para o seu interior. E eu perguntei ao mentor se aquela nave era a nossa casa. E ele respondeu-me que não era a nossa casa, mas nos iria levar para lá. Outra visão que me marcou profundamente. No fundo da minha cama, tenho uma cômoda encostada à parede. E de repente, comecei a ver encostada à cômoda e por toda a linha da parede, muitos vultos, pessoas, todas muito juntas. E eu perguntei ao mentor quem eram aquelas pessoas e o que estavam ali a fazer. Ele respondeu-me: são aqueles que vens ajudar. Eu fiquei perplexa e respondi: ajudar como? Eu não conheço ninguém. E de repente, na visão, inclinaram um plano e era uma multidão que parecia atravessar a parede e estendia-se até perder de vista.
E na realidade, meus amigos e amigas, passados estes 11 anos, não me é possível contar as pessoas encarnadas que atendi, muito menos os que, estando desencarnados, também receberam auxílio. Este período de afinação não era apenas para o meu aparelho enquanto pessoa, mas também para a afinação do ambiente onde iria trabalhar. O lugar físico onde o médium exerce o seu serviço também tem de ser e estar alinhado, por conseguinte, afinado para permitir a ancoragem da mentoria espiritual que está numa frequência muito mais elevada. E estas experiências, se no início foram perturbadoras, porque incompreensíveis para toda a família, passaram a ser aceitos com naturalidade. Porque após esse período eu ficava recuperada, ficava bem fisicamente e mentalmente e tudo fluía muito melhor nos vários aspectos da nossa vida. Vamos terminar por hoje e na próxima sessão iremos abordar a estrutura do nosso campo energético e a sua relação com todos estes aspectos de desequilíbrio e desconforto relacionados com a afinação do aparelho. Foi o tema que tratamos até ao momento. E então, se este conteúdo for uma mais-valia para vós, não esqueçam de deixar o like, os vossos comentários, a vossa inscrição e também a vossa partilha deste conteúdo a quem vos fizer sentido. Um abraço fraterno a todos.